valor não pode ser medido com base no que as outras pensam de nós. Então, nesse momento, vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre e amigo, a espiritualidade amiga que preparou essa casa com muito carinho para nos receber. E aqui viemos, Jesus, buscar o aprendizado, o alimento para nossas almas, rogando que abençoe a todos nós aqui presentes, encarnados, desencarnados. Abençoe nosso companheiro Gessino, que vai trazer a mensagem da noite. Fique conosco, divino amigo, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. E assim nós estamos passando a palavra ao Gessino, e nós fechando o mês, de abril, com o tema central Mereça Ser Feliz, e o tema que vai trazer para nós é opiniões e autoestima. Que Jesus te abençoe. Dando para ele as boas-vindas depois de muito tempo, né, Gessino? Depois de 2 anos, afastado, hoje ele retorna à nossa casa. Tá bom, vamos lá, Boa noite a todos, muita paz e muita luz, Para nós é uma alegria voltarmos, aos Lares Unidos, que a gente conhece há tanto tempo, A gente está junto há tanto tempo, E como a Mércia falou, depois de um tempo ausente, devido a esse impasse da vida, estamos de volta. Hoje o nosso assunto é realmente esse livro, Mereça Ser Feliz, E hoje nós estamos no capítulo 10, é o que nós vamos tentar entender, e ele trata exatamente desse tema, opiniões e autoestima. E uma coisa que me marcou na leitura, que eu fiz algumas vezes para entender o assunto, ele está relacionado diretamente à felicidade, Então, o próprio livro em si é de autoajuda, então ele vai explicar para nós a ideia de sermos felizes. E o Livro dos Espíritos, quando ele vai tratar do assunto felicidade, a pergunta que Kardec faz aos espíritos, se podemos ser felizes reencarnados. Essa é a direta pergunta. Podemos ser felizes? E ele vai falar claramente aos espíritos que não. Ou seja, vivendo no planeta Terra, no momento atual, aquele que pensa que vai ser plenamente feliz está totalmente equivocado, Porque no mundo de prova e expiação, ninguém nasceu para ser plenamente feliz. Então, se eu perguntar a qualquer um, você é feliz? Pode até falar, eu estou feliz, mas que eu sou feliz não, porque sempre a gente tem alguns impasses na vida que afasta de nós um pouco essa felicidade. Mas Kardec, refazendo a pergunta, ele pergunta se a gente pode ser relativamente feliz. Então ele pergunta, já que a gente não pode ser plenamente feliz, se a gente pode ter uma felicidade relativa. E aí os espíritos respondem que sim, que nós podemos ser felizes relativamente, ou seja, termos momentos de felicidade. Porque, na verdade, não nascemos para sermos realmente tristes, nascemos para viver. E ele vai dizer uma coisa, então ele pergunta assim, o que precisa o homem para ser feliz? E ele vai dizer o seguinte, com relação à parte material, ele fala que nós precisamos daquilo que ele chama do estritamente necessário. Então, se você tiver o que é estritamente necessário para você viver, está tudo tranquilo. E com relação à parte moral, ele fala que a gente tem que ter a consciência tranquila. Então, se eu tenho a minha consciência tranquila, e se eu tenho relativamente aquilo que eu preciso, então eu poderia me considerar uma pessoa feliz. Mas aí vocês poderiam me perguntar, mas o que é realmente necessário para que eu viva? Aí vai variar de pessoas a pessoa, E com relação à moral também, entra a mesma questão. Porque nós encontraremos pessoas fazendo muita coisa errada e vivendo tranquilo. Deita, dorme tranquilo. Porque a sua moralidade ou a sua consciência ainda não o acusa. Então, depende muito da evolução do ser e da experiência do ser. E como nós reencarnamos para aprender, então nós temos que aprender, E quando nós lemos o capítulo, ele vai tratar de opiniões e ele fala aqui de autoestima. O que é a questão da opinião? Então eu vou ler os trechos para que a gente vá pesquisando sobre ele para entender.
Mas ele vai dizer uma coisa engraçada: todos nós temos que ser abertos para opiniões alheias. Eu tenho que ouvir a opinião dos outros, o que os outros estão falando, sobretudo quando se refere à minha própria individualidade. E se eu me acho tão bom ao ponto de não estar com a capacidade de ouvir, por exemplo, o que estão falando de mim, ele vai falar que isso é um pouco de orgulho, né? Um pouco de egoísmo de minha parte. Então, esse é o ponto fundamental. Outra coisa que me chamou muita atenção, quando ele fala sobre a crítica dentro da casa espírita. E eu achei engraçado que ele fala o seguinte: já me basta meus familiares e colegas de trabalho para apontar os meus defeitos. Será que eu tenho que vir para a casa espírita para que as pessoas fiquem me censurando e criticando? É uma pergunta, né? Então é isso que nós vamos tentar entender. Mas no apanhado geral, eu falo o seguinte: viver não é tão complicado. Viver é fácil. O grande complicador nosso é que nós queremos que as outras pessoas vivam em função de nós e não em nós em favor dos outros. Então, é muito complicado para nós aceitarmos a vida que nos oferece, porque nós queremos que ela seja diferente. Então, eu idealizo a vida nos moldes do meu pensamento. Então, qualquer coisa que escapa, né, à minha condição, eu falo assim: não gostei, não aceito, não concordo. Há pouco dia eu vi uma pessoa falando uma expressão engraçada, falou assim: meu pai era tão otimista, mas tão otimista, que um dia ele chegou em casa todo lambuzado de barro e falou comigo: graças a Deus, o carro estragou a 1 quilômetro daqui de casa. Quer dizer, entendeu? Em vez de ele reclamar que o carro estragou, qualquer coisa, não, foi graças a Deus, o carro estragou aqui pertinho, né? Então, esse é que é o lado que às vezes a gente não presta muita atenção. Então, nós não aceitamos as adversidades da vida e aí a gente torna-se infeliz. Então, eu falo o seguinte: você é uma pessoa feliz? Eu me considero feliz. Porque tudo que acontece comigo, eu tive o cuidado de falar, isso só acontece com gente viva. Então, tudo que acontece comigo é o que acontece com todo mundo que está vivo, né? Então, é igual o meu filho esse dia, falou: pai, levei uma multa de 1.400 conto. Eu falei: pai, que você tem carro, né? Que bom. Tem gente que não vai ter essa multa nunca, né? Porque não vai ter carro. Então, olha para você ver, você tem que olhar o outro lado, né? Então, esse aqui é o ponto em questão. Aqui ele começa falando para nós, do primeiro tópico ele traz o Livro dos Médiuns. No capítulo 29, o item é aquele 329. Aqui ele volta mais diretamente a médiuns, né? E, curiosamente, quando nós estudamos mediunidade e quando nós frequentamos reuniões mediúnicas, eu falo que eu nunca vi um lugar onde tem tanto milindre e tanta sutileza no pensar, porque cada um ali parece um vaso de cristal, se quebra à toa, né? Já acham que, né? E isso é que é complicado. Então ele coloca o seguinte: por isso, o que lhes falta luz, ou seja, se falta-lhe luz próprias, deve ele modestamente recorrer a outros, de acordo com esses dois princípios, né? 4 olhos veem mais do que 2, e ninguém é bom juiz em causa própria. Desse ponto de vista é que são de grande utilidade para os médiuns nas reuniões, no caso mediúnica, desde que se mostre bastante sensatos para ouvir opiniões alheias que lhe deem, porque ali eles se encontrarão pessoas mais esclarecidas do que ele e quem apanharão em matizes, muitas vezes delicadas, por onde trai o espírito na sua inferioridade. Então ele está falando que quando nós passamos por uma crítica, é importante que a gente entenda isso. Quando ele fala assim: se você não tem luz própria e precisa usar de luz alheia, que você use, né? Isso tem até uma citação também no livro Pão Nosso, né? Do Emmanuel, que ele vai dizer isso, né? Que enquanto você não for capaz de andar com seus próprios pés, né? Use outros, né? Outras luzes, né? Mas no momento em que você puder se tornar autossuficiente, melhor. É igual aquela ideia quando a gente vai ler lá nos Anjos Guardiões, ele fala o seguinte: haverá tempo em que o anjo da guarda nos abandone, ele fala quando a gente souber andar sozinho, né? Então é mais ou menos neste princípio.
Aí ele começa a trazer para nós algumas considerações a respeito disso, sempre opiniões, mas trazendo para nós a ideia de, para sermos felizes, temos que saber usar disso. E outro fato curioso é que ele coloca aqui as pessoas que, de certa maneira, se autopunem, né? Porque tem gente que gosta de sofrer e quando ela não tem sofrimento, ela inventa, né? Então, ela se martiriza. Então, ele começa a falar isso. O medo da rejeição leva muitos corações a alimentarem comportamentos ou complexa obsessão em relação à opinião alheia sobre os seus feitos, exigindo devotada reeducação dos sentimentos na busca da autoestima, que estabelecerá paulatinamente a segurança, a autoconfiança. Noutros casos, de formas opostas a esse medo da indiferença ou à indiferença, a emissão de conceitos em torno de nossa própria personalidade e resulta da invigilância da nossa vaidade, né? Que se torna lenha apropriada a criptar ou acender lareiras da nossa autossuficiência. Então, o que ele quer dizer nesse parágrafo? Que quando nós sabemos nos alimentar, né, daquilo que falam, das opiniões, da divergência de ideias, nós, de certa maneira, crescemos e buscamos a nossa autoestima. Esse dia mesmo eu conversava com uma pessoa, Jacina, eu estou passando por um processo de depressão, já estou procurando psicólogo. E eu comecei a conversar com ela, falou comigo, você está parecendo meu psicólogo? Né? Falei, mas você quer que eu faça o quê? Né? Porque tudo que ele vai falar lá é o que eu vou falar, né? Porque não adianta eu falar, porque eu tenho um grande conflito com meu pai. Resolve. Se não der tempo, te perdoa, né? Porque se estiver vivo, dá para você chegar lá e ainda pedir perdão, tentar equacionar. Se ele já desencarnou, paciência, né? Se auto-perdoa e toca em frente. Mas a gente começa a se punir. Olha, eu costumo falar assim, tem 2 dias que a gente não pode fazer nada. A gente já repetiu isso muitas vezes, né? Eu ontem e o amanhã, né? Eu tenho que trabalhar o hoje. Então eu não tenho que estar preocupado com o que vai ser amanhã. Ao dia de amanhã cabe a obra de Deus. Eu vou levantar amanhã e o que tiver de acontecer, vai acontecer e eu vou seguir o curso e vou chegar até de noite. Não sei como, né? Agora, o ontem já não me preocupa mais, né? Eu vou muito ficar com a minha mãe, eu falo que toda segunda-feira eu vou lá ver minha mãe, né? Por sinal, mudei, hoje eu vou ficar com ela. Eu chego lá, eu escuto toda segunda-feira a mesma ladainha. É o mesmo disco que ela roda. Eu chego lá, ela volta a agulha e começa, né? É uma lamúria que eu falei, meu pai do céu. E ela pergunta assim, você lembra disso, assim? Você lembra disso? Eu falei, não lembro, mãe. Né? E eu realmente não lembro, não é porque se eu procurar, está lá. Né? Porque se eu procurar um fato que aconteceu 7 anos de idade, está guardado. Né? Aconteceu um fato com 7 anos. Eu lembro que eu briguei com o menino, rolei com ele, bati com a cabeça, não farpado. Lembro disso. Mas isso não cabe a mim ficar lembrando isso toda hora. Né? Isso está lá porque faz parte da minha criação. Mas ela não, ela lembra detalhe por detalhe e sofre novamente. Porque quando nós trazemos o passado para o presente, ele se torna presente. Então, quando a gente pergunta à pessoa, o que está acontecendo? Aconteceu isso comigo. Aconteceu. Não está acontecendo. Mas a pessoa vivencia aquilo, né? Então, essa falta de autoestima, de sair daquela lamúria, né? e caminhar, não faz, né? Eu falo que a maior vergonha que eu passei numa casa espírita foi com a senhora lá no Bezerra de Menezes, da Santa Efigênia. Já tem muito tempo isso. Eu sempre conto isso, que eu cheguei lá, ela começou a reclamar, Sr. Gessino, a minha vida é muito triste, meu marido desencarnou, né? Morreu, né? Meu marido morreu, e eu sofro muito. Aí eu perguntei com ela assim, pensei, deve ser recente, né? Quanto tempo que ele morreu? Tem 15 anos. Eu falei com ele, não, já dá para você ter casado e matado uns 3. Aí quase bateu em mim, né? Mas eu falei sem pensar. Né? Deve ter sido assim, médio do marido dela, né? Quer dizer, para que eu vou ficar vivenciando? Se morreu, ainda morreu nova, né? O marido já estava nova, não dava tempo de ter arrumado outro relacionamento, casado, tocado, mas ela fica obsidiando aquele marido desencarnado e obsidiando a si mesmo com aquele sofrimento
sem perdão, né? Então isso é interessante. Então ele fala o seguinte: se nós não tivermos cuidado de buscar equacionar isso, ele fala que será lenha, né, a crepitar na nossa lareira, queimando o nosso próprio ser. Ele fala assim: nenhuma nem outra posição auxilia-nos proveitosa ou aproveitar devidamente as expressões de amparo, os sinais de alerta em nosso favor na escola da convivência, quando se trata de pareceres que surgem em nosso caminho, dos quais jamais estaremos livres. Então ele fala aqui, quanto a que se trata dos pareceres que surgem ao nosso caminho, dos quais não temos como nos livrar. Vocês acham que nós vamos passar nessa vida toda sem que alguém nos critique? Né? Nos criticam por tudo, né? Pelo nosso modo de falar. Se você fala baixo, eles criticam. Se você fala alto, eles criticam. Se você xingar um palavrão, eles criticam. Não tem nada que você não faça que não haverá censura. O que eu tenho que fazer? É entender que essas censuras devem ser, para mim, observadas, analisadas, mas é eu que vou equacionar aquilo dentro de mim. A opinião externa não pode mudar o meu modo de ser e de pensar. Ela só pode mudar se eu quiser. É aquilo que a gente fala: ninguém consegue me fazer feliz ou infeliz. Ninguém tem esse poder. Quando a gente fala assim, você é a razão da minha felicidade, a gente é infeliz. Porque aquela pessoa pode morrer amanhã ou pode arrumar uma outra amanhã, né? Então eu tenho que ser feliz com você ou sem você, né? Então eu costumo brincar com a Vilma: você vai morrer, vai me fazer uma falta danada. Porque ela me deixou muito viciado, eu não sei fazer nada sozinho, mas não vou sentir falta não, eu vou me virar, né? Não é porque você morreu que a minha vida vai acabar e vice-versa. Eu falei com ela: eu estou mais chance de morrer do que você mais novo. Então você, por favor, arruma outro, se vira. Mas não vai ficar chorando no meu túmulo não, que eu não quero. Tem que viver. É essa a realidade que a gente está colocando aqui. Surgem nossos caminhos, opiniões, né, situações. Vamos continuar, né? É aquela história: levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. A gente ouve muito falar, mas a gente não faz isso, né? A gente para e começa a lamentar aquela poeira. Saber julgar os apontamentos sobre nós, conferindo-lhe o valor exato, é um exercício de humildade e bom senso no aprendizado da vida interpessoal. Então, olha a frase que ele fala aqui: saber julgar os apontamentos, porque ninguém é tão sábio que não mereça uma repreenda, de forma alguma, né? Então, a pessoa vai fazer uma censura para mim, eu tenho que entender, né? Por exemplo, minha filha: pai, você não para de trabalhar. De uma hora para outra, eu falei: não trabalho mais. Acabou, parei. Vocês acham? Tá certo, não vou trabalhar, vou viver. Agora, falam: pai, você tem que fazer. Mas vocês falaram comigo que não era para trabalhar. Agora não vou voltar também mais não. Quer dizer, essa é a ideia, né? Quer dizer, eu vou apontar o que a pessoa fala, mas ele coloca aqui o bom senso do aprendizado para dentro de mim. Né? Porque senão a gente perde também o controle. A gente começa a fazer as coisas e acha que está bonito, as pessoas começam a nos censurar e você não percebe isso, né? Há pouco dia eu estava fazendo uma censura. Eu vou ficar no umbral um pouquinho de tempo, talvez a gente encontre com alguns lá, né? A gente vai encontrar com alguém lá. Mas é o seguinte, eu não tenho nada contra a tatuagem, né? A pessoa faz a tatuagemzinha aqui, amanhã faz a maiorzinha aqui, outra aqui. Há pouco dia eu vi um amigo meu, eu falei: pô, mas você perdeu a personalidade, né? O cara está todo rabiscado, né? Quer dizer, ninguém foi capaz de falar com ele e ele tomar aquilo como: pô, tem uma coisa, eu estou excedendo. Não é que ele não possa, pode. Porque se tem uma coisa que a gente tem nessa vida que ninguém tira de nós, é o livre-arbítrio. Eu faço o que eu quiser com a minha vida, mas eu tenho que responder por aquilo que eu faço, né? Então não adianta eu falar: ninguém tem nada com isso. Tem, você. Mas às vezes a opinião do outro pode te ajudar, porque senão fica um pouco complicado, né? Não é crítica. Eu tenho muito amigo e tem todo. Se tem uma coisa que é heterogênico na minha vida, é pessoas. Mas é uma censura. É um amigo meu, eu falei que não, mas você está bem rabiscadinho, né? Todo, né? Vai rabiscando sem prestar muita atenção, né? Ele coloca que as pessoas maduram, que se amam verdadeiramente, são autoconfiantes, sem autossuficiência,
sabe o valor real da participação alheia e permite, né, a essa interferência somente até o ponto que são úteis. Talvez a gente não preste bem atenção quando a gente lê rapidamente, e a gente tem que ler e reler, né? Eu falo que tem coisas que, igual quando você lê o Livro dos Espíritos, eu leio, tem dia que eu chego e falo, engraçado, não tinha percebido isso, né? Ali tem, e olha que eu conheço ele bem de cor e salteado. Mas tem hora que eu me esbarro numa frase e falo, puxa vida, não tinha pensado nisso. Então a gente tem que reler. Aqui ele está falando, as pessoas maduras, têm idade? Não. Eu conheço pessoas com 15 anos maduras e conheço pessoas com 50 anos adolescentes. Né? Conheço. Né? Porque eu lembro de um senhor que eu podia vir em casa consertar o videogame do meu filho, lá vai eu consertar o videogame do filho dele, do tempo do Atari ainda. Cheguei lá, ele me leva no quarto, um filho de 45 anos, consertar o videogame do meu filho. Quase que eu quebrei o resto, né? Mas você vê, a pessoa não amadureceu e o pai também não ajudou a amadurecer, porque às vezes também o excesso de zelo nosso impede as pessoas de crescerem. Então ele fala que as pessoas maduras, que se amam verdadeiramente, é aquilo que eu falo, se eu não me amar, não funciona. Eu tenho que gostar de mim. Eu tenho que gostar de mim. Então, igual eu falei com o meu filho, olha, eu cheguei a um ponto, eu fui trabalhando, eu trabalhei muito. Não vou trabalhar, mas vou viver a vida que eu quero, sossegado, né? Agora eu estou assim, quando dá muita vontade de trabalhar, você senta debaixo de uma árvore e espera a vontade de passar. Tá dando para comer? Tá. Aí, papai, você tem que arrumar um bocado de dinheiro? Eu não quero, né? Não quero voltar a trabalhar. Eu vou tirar o lugar de alguém. E para comprar o quê? Supérfluo? Não preciso. Dá para viver assim? Dá. Então, é porque eu gosto de mim. Eu gosto da vida que eu quero, né? Que eu gosto de... Eu moro lá no meio do mato, sossegado, né? Fico contando os canarinhos que estão pousando lá, quantos passarinhos passou voando, e vou deixando a vida. Não é que eu estou à toa, não, estou trabalhando, né? Mas naquilo que eu gosto, naquilo que eu quero, no meu tempo. Não sou escravo mais e não quero ser. Fui muito, mas hoje eu não quero ser mais. Então ele fala, eu gosto muito de mim. Então ele fala assim, mas sem autossuficiência. Eu não posso ser suficientemente pleno ao ponto que eu não esteja sujeito à opinião alheia. Certo? Alguém pode sugerir alguma coisa na minha vida e eu vou repensar aquilo que a pessoa falou e se for benéfico a mim, eu vou adequar àquela situação. Mas o que eu quero colocar é que a vida é minha, não é do outro. Porque o grande mal nosso é quando nós perdemos a nossa individualidade, deixando que o que os outros pensam a nosso respeito interfira. Aí a coisa desanda um pouco. Porque tem gente que tudo que vai fazer pede uma opinião. Você quer ver uma coisa terrível? Eu frequentei uma casa espírita que tudo que você ia viajar, chegava lá no presidente, eu estou querendo viajar para Guarapari, o que o senhor acha? Será que os espíritos permitem que a gente vai viajar? Ah, pelo amor de Deus, o espírito tem mais o que fazer, né? Vai! Sujeita aos obstáculos do caminho, não precisa pedir ajuda do espírito para isso não. Se ele não souber que você está indo, não vai adiantar nada, porque se ele não sabe que você está indo, é igual, eu tenho que pedir a Deus uma coisa, será que Deus não sabe que eu vou fazer aquilo? Né? Será que a minha crença em Deus é de um Deus humano, que não sabe nem o que vai acontecer comigo amanhã? Ele sabe. Né? Eu não tenho que ficar informando a Deus, amanhã eu vou viajar, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer isso. Né? Então, esse tal da autossuficiência, mas com cuidado. Ele fala, o progresso pessoal, quando externado com respeito e lealdade para tais pessoas, né? A maledicência é atestado de incapacidade moral e maturidade emocional. Então, quando eu me sujeito a isso, né? Porque eu costumo falar assim, pode até falar mal de mim, né? Pode. Mas eu me feri por aquilo, não. É igual quando a gente vai fazer a oração do Pai Nosso, né? Senhor, perdoa, né? As nossas faltas, na medida de perdoarmos o que nos ofende. Eu já mudei um pouco a oração, né? Porque se a pessoa me ofendeu, é porque eu dei a ela esse direito. E eu não estou dando mais. Né? O cara, para me ofender, vai ter que correr muito atrás de mim e fazer muita força. Ele pode falar o que quiser. Estou um pouco me lixando se ele está falando mal de mim, se ele está brigando comigo, se ele está com raiva de mim.
Porque nós só vamos nos sentir ofendidos desse sentido, né? Por isso que eu falo assim, Deus não perdoa. Aí a pessoa fala, nossa senhora, que é isso, Jacinto? Se Deus não perdoa, eu estou lascado. Não perdoa, porque ele nunca ficou com raiva. Ele nunca se aborreceu, ele nunca se magoou, ele nunca se decepcionou com você. Porque quando ele te fez imperfeito, ele sabia que você ia errar. Então, se ele sabia que você ia errar, como é que ele vai reclamar de você? Não pode. Então, esse é o ponto em questão. Então, ele fala assim, porque não aprendemos ainda o alto amor e costumamos esperar as compensações e favores do amor alheio, permitindo o nível de insegurança e dependência das outras faces ao excesso de valor que depositamos no que eles pensam sobre nós. Então, enquanto eu estiver preocupado com o que o outro está pensando de mim, está lascado. Será que eu tenho que viver para agradar todo mundo? Nem Jesus Cristo agradou todo mundo, gente, né? Ele não veio para agradar todo mundo. Ele veio para fazer seu papel, pregar sua mensagem. Se você concordou ou não concordou, na hora de mataram ele nem ligou, né? O pessoal fala, não, sofreu, mas não sofreu nada. Ele sabia que ia passar por aquilo. Quem sabe que vai sofrer não sofre, né? Prova é que na cruz perdoa, porque esse povo não sabe o que faz. Não está nem aí, né? Para ele aquilo não tem sentido. Então ele fala isso, que é importante a gente entender. O medo de ser rejeitado ou não aceito, né? Ele fala assim que é um requisito ou uma lembrança frequentemente gravada no psiquismo pelas experiências infantis. Eu lembro disso, um dia eu tinha um amigo meu que já desencarnou e me levou no Galba Veloso. E assim, eu vou te levar no Galba Veloso, num trabalho que eu faço lá e tal. Eu falei, vamos. Aí ele começou a andar comigo lá e me mostrar todos aqueles doentes. Aí chegou um rapaz lá, uns 25 anos, um rapaz bonito, né? Como eu até fiquei com inveja dele, tão bonito o rapaz, 25 anos, universitário. Aí ele falou, tá aí por causa de droga. Aí eu perguntei, mas por que você está mexendo com droga? Você falou, é porque eu fui rejeitado quando era criança. Eu falei, quando é que você foi rejeitado? Ah, minha mãe tinha 3 meses de idade. Mas você nem lembra disso, senhor. Com 3 meses de idade, você nem lembra dessa rejeição. Mas a pessoa, para poder fazer o mal, começa a justificar, né? Então ele fala isso, que coisas que aconteceu na nossa infância traz alguma coisa para o nosso futuro? Traz. Mas eu lembro de uma situação muito engraçada na reencarnação de Dona Laura, em que o mentor que estava projetando o corpo falou com ela assim, vamos escolher esse espermatozoide porque ele dará à nossa irmã um corpo que não terá as doenças infantis. Naquela época era coqueluche, varicela, sarampo, né? Aquilo que mais velho, todo mundo sabe o que era, né? Porque ela não precisa desses traumas infantis para superar a vida no futuro. Então ele falou que aqueles sofrimentos infantis é para acostumar o lombo para as pancadas que vem na idade madura. Então ela não precisava daquilo. Então é interessante. Crença de desvalor de si próprio consolida na mente da criança e do adolescente e reflete agora na idade madura em sequelas dolorosas, inibidoras, provocando sentimentos de inutilidade e culpa, gerando a autocensura, a autopiedade e um terrível síndrome de ser culpado. Ele se culpa porque o mundo está assim, né? Na hora para outra o cara é culpado pela guerra lá da Rússia com a Ucrânia, ele se sente culpado, né? Então ele coloca aqui que está intimamente situado, não tenha nada a ver com movimentação existencial. Mesmo que não tenha, ele se culpa. Então são aquelas pessoas que se culpam por tudo, né? Eu fui mau pai, fui mal mãe, fui isso. O que vai julgar é a minha consciência. Uma coisa que eu falo, que ninguém escapa ao seu próprio julgamento. Quando eu começo a entender a vida espiritual, eu costumo brincar que eu assisti uma série de Lúcifer, alguém deve ter assistido, né? Não foi só eu não, tenho certeza. Curiosamente, ele falou assim, o pessoal fala do inferno, eu não entendo. Lá no inferno não tem nada disso que o pessoal fala lá. Lá a pessoa se autopune, relembrando o erro que fez. Então ela entra num loop, lembrando aquele mau erro, que é o erro maior, né? E aquilo fica repetindo. É como se fosse um filme sem fim.
A hora que ele chegar à conclusão que ele não tem culpa daquilo, ele sai, né? Olha só que mensagem interessante. Então, se eu costumo brincar o seguinte, é igual quando a gente fala de suicídio. Fala, porque suicídio não tem perdão. Aí eu vou ler aquele Missionários da Luz e descubro que um cara suicidou 48 horas depois, ele estava socorrido e protegido do plano espiritual. Pô, tem um trem errado, né? Porque cada caso é um caso. E não é Deus que pune, sou eu que me puno, né? Então, dependendo do estado que eu chego lá, é eu que vou me punir ou não me punir, né? Então, é isso curioso que a gente tem que entender. A autoestima é um fator determinante das atitudes humanas. Então, ele fala, a autoestima é fator determinante das atitudes humanas. Eu tenho que ter. Quando Jesus fala assim, ame o próximo como a si mesmo, se eu não estiver me amando, não dá para amar o outro, né? Porque quando eu falo assim, eu amo o próximo, eu tenho que buscar tudo aquilo que eu gosto, que eu não gosto, para poder não fazer com o outro, né? É igual eu falo com meus filhos assim, se você chegou em casa, seu filho está deitado lá no sofá e dormindo, vai dormir, deixa o menino dormir quieto lá. Aí não, você vai lá, acorda o menino, sai daqui, vai para a cama. Pô, se fosse eu ia ficar com muita raiva. Então, é amar. Dormiu ali, deixa dormir ali. A hora que ele acordar, ele vai para a cama. E se não for também, não tem problema nenhum. Mas a gente quer, de certa maneira, impor essa coisa. Então, ele fala que a autoestima é um fator determinante das atitudes humanas. Eu tenho autoestima, né? Então, não é porque eu esteja passando uma situação que vai mudar, né? Então, esses dias mesmo eu ri muito, o moço falou assim, eu tenho muito medo de ter um câncer. Manha, passa fácil. Qual o pior que pode acontecer quando você está com câncer? É desencarnar, gente. Eu vou desencarnar, todo mundo vai, hoje, amanhã, né? Então, pouco tempo apareceu, você está com câncer. Tô. O que tem que fazer? Tem que operar? Tem. Despedir de todo mundo, vai que eu morro mesmo, né? Já despedi, já pedi perdão a todo mundo que estava errado, não morri, voltou tudo ao normal, acabou. E passou. Agora, você acha que eu vou me matar porque eu estou com câncer e vou morrer antes da hora? Não, nem aquilo, não é para morrer, né? É só para valorizar. Então, toca a vida. Então, a autoestima, por pior que seja a situação, tem amor por si própria. Ele coloca aqui, quando ela escasseia, a criatura está sempre encravada de complexos de inferioridade e atormentantes, né? Atormentantes. Por mais pródiga que sejam as vantagens que a vida lhe cultive, os hábitos que visam, no caso, dar a ela, né? Os males para que não as percebam. Então, por melhor que seja a vida, pelos melhores recursos que a vida lhe der, se ela não tiver autoestima, não vai resolver. Porque tem hora que você morre de fome, gente, o cara tem carro, o cara tem casa, o cara tem riqueza, o cara tem beleza, o cara tem tudo. Você vai lá, o cara é infeliz, o cara quer se matar, o cara está reclamando da vida. Puxa, se eu tivesse a metade do que você tem, né? Mas aquilo é insuficiente, porque ele não tem autoestima. Isso é que ele está colocando aqui. No entanto, não logramos sempre ludibriar através dessas maquiagens. Quando se percebe avaliada e reconhecida em suas realidades, torna-se revoltada, indefesas, deprimidas e ofendidas. Essa situação tem o limite suportável, até o ponto em que as decisões e ações começam a ser comprometedoras, né? Por estranhas formas de agir que podemos estabelecer episódios neuróticos de gravidades sérias, chegando até o que ele chama aqui de psicose. E ele fala uma coisa engraçada, que quando nós chegamos a esse ponto, nós abrimos brechas para a influenciação espiritual. Porque nós, quando falamos de influenciação espiritual, a gente sempre lembra da pergunta 459 do Livro dos Espíritos, né? Influencia os espíritos em nossas vidas, em nossos atos? E ele fala, influencia a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então, se eu baixei a minha autoestima, se eu comecei a reclamar, se eu comecei a lamentar, a coisa dana, né? A coisa complica. Eu falo, se você quer chorar, coloca umas músicas daquelas, né, do Altemar Dutra para baixo, né? Acabou. Meia hora você está chorando, né? Então, tem umas músicas ali que é fácil, né? Só se ouvir,
Você entra em sintonia, lá vai você ladeira abaixo. Então, os espíritos, vendo a nossa fragilidade, quando nós começamos a reclamar, né, eles começam a influenciar. E ele fala aqui que aí acentua o sentimento, no caso, desmerecimento da rejeição, desânimo, inspirando ideias até macabras, né? Outra coisa que ele fala aqui: as opiniões sobre nós são valorosas e merecem ouvidos atentos quando se tornam críticas construtivas. Essa frase eu marquei. Ele fala o seguinte: as opiniões sobre nós são valorosas e merecem ouvidos atentos, né? Mas ele coloca, quando se tornam críticas construtivas, né? Então, quando a pessoa faz uma crítica construtiva, há pouco dia eu encontrei uma mulher, falei com ela assim, corta o cabelo, né? 70 anos, cabelo aqui, fica parecendo 90, bem curtinho, né? Não é eu que estou falando, não, a sociedade fala cabelo curto, né? Rejuvenesce a mulher. É uma opinião minha. Vai aceitar? É construtiva, não estou falando mal, né? Então você vê, ele está falando assim, observe a crítica. Então quando a pessoa fala, examina. Se for uma crítica construtiva, é isso que ele está colocando, vamos incorporar a nós. Se não for, a gente... Olha, uma crítica para ser construtiva requer sinceridade fraterna, olhos nos olhos. Sentimento de solidariedade, né, no caso de sermos amigos. Sobretudo, quem critica para ajudar apresenta alternativas de melhoria ou solução. Afora isso, ou seja, fora disso, pode não passar de palavras aos ventos. Tem gente que falar, né? Toma decisão, será? Né? Então é uma coisa a pensar. E aqui Kardec colocou uma citação mais voltada no sentido para a gente pensar, falando de médios também, né? Quem quer que se eleve acima do nível comum está sempre em luta contra o ciúme e a inveja. Eu costumo brincar e falo muito para minha filha. O grande mal nosso hoje chama-se Facebook, Instagram, né? Porque eu nunca vi ninguém posta uma imagem ali que não tem um filtrozinho para ficar mais jovem, né? Se tem uma pessoa que não gosta de você, na hora que ela vê aquilo, ela vibra, mas vibra para valer, né? Porque a pessoa está fantasiando uma vida falsa. Então você abre brechas para ter pensamentos errados. Então ele fala assim, quem quer que se eleve acima do nível comum está sempre em luta com o ciúme e com a inveja. Os que se sentem incapazes de chegar à altura em que aquele se encontra, esforçam-se para rebaixá-lo por meio da difamação, da maledicência, da calúnia. Tanto mais forte gritam, quanto menores se acham, crendo que se elevam, engrandecem, pelo arruinar ou se promovem, né? No caso, arruinando os outros, é aquela história que a gente não fala. Quando eu não... A pessoa ficou rica, fala, maconheiro, está vendendo maconha, ou roubou, né? Quer dizer, nunca pensa no estômago que o cara levou para ficar rico, né? Da artimanha, da capacidade. A gente sempre está botando um lado negativo, é isso que ele está colocando. Tal foi e será sempre a história da humanidade, onde aqueles que não conseguem chegar aonde a outra chegou, vai encontrar sempre algum motivo para criticar e censurar. Isso é muito comum mesmo. Inclusive, até nos nossos trabalhos espíritas, a gente encontra isso. Curiosamente, parece engraçado eu falar, mas há inveja dentro das casas espíritas pelo modo do ser da outra pessoa. Até isso tem. Então, não é que nós estamos aqui que a gente esteja isento disso, né? Para ver que ele coloca aqui, nas relações espíritas, convém-nos muita atenção a esse processo delicado de conviver. Porque as expectativas que nutrimos quanto aos companheiros das lidas espíritas, no caso, né, são muito mais elevadas uns para com os outros, vindo a constituir pesado ônus nos relacionamentos doutrinários. Em nosso ambiente, porque cultivamos o hábito da fraternidade, da indulgência, e não devemos fugir ao dever de orientar, corrigir os que partilham conosco das bênçãos do aprendizado. Aqui ele está falando especificamente para nós, espírita, né? Eu costumo falar que nós esquecemos muito quando pergunta, por exemplo, aos espíritos, o que é caridade no sentimento de Jesus ou no pensamento de Jesus?
E ele fala que é o tal do BIP, né? A benevolência, indulgência e perdão, né? E isso nós não usamos muito. Nós gostamos muito de fazer sopa, sacola, cesta básica, fazer caridade material, mas indulgência, tolerância, perdão, aceitação, não, né? Então é um cuidado que a gente tem que ter muito forte. E aí ele coloca uma coisa interessante que ele fala assim: o personalismo é marca moral pertinente à maioria esmagadora dos discípulos espírita. Fiquei muito triste, porque tem coisa que a gente lê que a gente não gosta, né? Que ele fala assim, o personalismo. Ele fala, é marca moral praticamente da maioria esmagadora de todos os discípulos espíritas. Eles têm personalidade, né? É igual quando a gente vai estudar milindre, né? Na casa espírita. Puxa vida. A pessoa fala, não vou lá mais não, eles não gostam muito de mim não, né? Eles não me dão muita atenção, né? Eles, né? Eu recebi uma crítica lá, não gostei, não volto não, né? Porque ele é assim, então ele coloca isso, que é marca predominante nossa, o personalismo. E ele fala que é uma coisa engraçada, é uma lente de aumento que nós temos que procura dilatar nossos valores. Eu sou bom, eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa caridosa, eu sou uma pessoa tolerante, eu sou a pessoa que aceito tudo. Mas ele fala, existe uma nuvem muito brusca, né? Muito brusca, no caso escura mesmo, que ofusca nossas imperfeições, tornando-se entraves à opinião sincera em razão de insufrar os milindres e a mágoa. É aquilo, se você perguntar a uma pessoa o seguinte, qual que é o seu maior defeito? Né? Ela não consegue te falar. Mas se você perguntar, qual que é o defeito do fulano? Ela sabe, né? É igual tem uma brincadeira na internet que o cara fala assim, você bebe? Não bebo não. Você fuma? Não fumo não, né? Aí fala assim, você faz o exercício rotineiramente, e alimentação saudável, com verdura, fala assim, qual que é o seu defeito? Minto muito, sou muito mentiroso. É mais ou menos assim. Defeito eu não vejo em mim, eu só vejo virtudes. Mas os defeitos dos outros eu vejo. E o contrário também existe. A pessoa não vê os defeitos dela, mas vê os meus. E é por isso que a gente costuma brincar. Quem é o melhor amigo nosso? É os amigos ou os inimigos? Depende. Se eu estou numa visão espiritual, os meus melhores amigos são os meus inimigos. Porque Jesus colocou com muito cuidado os inimigos no meu caminho para que eles fizessem o possível para me corrigir os defeitos. São eles que me punem, são eles que me ferem, são eles que me fazem crescer. Então isso é interessante pensar. Então ele fala assim, porque de um modo geral, tudo aquilo que revela a nossa inferioridade causa em nós milindre. Você é isso, você é aquilo, acabou, né? Então, já perdi tantos médicos, você não tem noção. Tantas pessoas que frequentam comigo. E, curiosamente, teve uma moça que falou comigo uma coisa interessante. Eu vou sair da sua reunião. Você nunca elogia ninguém. E foi embora. Mas saiu pisando alto mesmo. E eu falei, filha, vai com Deus. Eu não queria trabalhar, ela queria elogio. E a primeira coisa que eu aprendi na doutrina espírita, através de São Luís, é que não elogie ninguém. Né? Porque o orgulho está sempre ali à flor da pele. Basta você dar um elogiozinho para a pessoa cair. Né? Então ele coloca isso aqui com muito cuidado. Aí ele fala assim, afagados em queixas, desamparados, né? No caso, se sentindo desamparado, alguns amigos de nossas experiências dizem que não esperava serem avaliados em seus defeitos no centro espírita. E ele fala assim, não bastular os ambientes profissionais às quais os familiares e colegas estão sempre ressaltando as minhas mazelas, ainda vem para o centro o pessoal falar que eu não presto, né? Uma coisa assim. Ele fala assim, todavia é preciso distinguir o que seja uma correção, no sentido do que a pessoa quer falar, e, no caso, digerir para crescer. Então, uso aquilo para meu crescimento. Cremos que a última deve ser, eu devo criticar no sentido de fazer com que a pessoa cresça. Então, nada que impeça de eu chegar perto de uma pessoa e falar, você está cometendo determinado erro, né? Mas no sentido de que ela possa crescer, nunca para humilhá-la, né? Esse é que ele coloca. Cremos que essa última deve ser a tônica de nossa postura junto às agremiações espíritas.
mas sem se deixar do lado da sinceridade e da sensatez. É aquilo que está até no Evangelho, que ele fala assim, se eu vejo uma pessoa cometendo erro, e eu sei que aquele erro pode prejudicar muitas pessoas, eu devo falar com ela e falo, procure em particular, converse com ela sozinha, porque você pode estar ganhando um amigo e salvando-o, né? Mas se você falar no meio do público, fulano ali é um safado, aí acabou, né? Esse aqui é o ponto. A recomendação traçada por Kardec no início do estudo, ele fala assim, citado na introdução do texto, é preciosa diretriz para médiuns, não sendo de menor importância a todos os militantes da casa espírita. Então ele fala em todos nós espírita. Eu costumo falar o seguinte, gente, quando nós aceitamos a doutrina espírita, e eu lembro do Raul Teixeira com uma frase muito forte, que ele fala assim, espiritismo não é para gente fraca. E até assusta. E não é mesmo. Porque se você veio para a casa espírita achando que ia chegar aqui e acabar suas complicações na vida, errou feio. Você está aqui, todos os problemas da sua vida vão continuar se não vir outros, né? A única coisa que ela te faz é te dar conhecimento para que você seja forte para equacionar a sua vida. Ser espírita é entender a vida na sua plenitude. Então eu falo, a filosofia espírita ela é libertadora, desde que eu aceite. Porque eu falo, eu sou reencarnacionista. Que maravilha! Na primeira briga, você está brigando com o pai, com a mãe, com o irmão, separando do marido, separando da mulher, abandonando o filho. Para que titica de reencarnação é essa? O primeiro momento que você está à volta com o inimigo do passado, você abandona ele, né? Então, se você é reencarnacionista, você sabe que não existe nada acontecendo ao acaso. Você nasceu na casa certa, com as pessoas certas, com os parentes certos, né? Com tudo certo. É o melhor que podiam te dar. A gente esquece. Quando a gente lê o livro Missionários da Luz, a gente já leu algumas vezes, e ele vai lá no departamento reencarnatório, e ele fala lá com muita propriedade que você escolhe o corpo, faz o mapa do corpo, das enfermidades que o corpo vai ter, detalhe por detalhe. Toda a equação está ali. Aquela moça que chega e fala assim, tá tudo bem? E ele fala assim, conseguiu, irmã? Consegui. Me falaram que vão me colocar uma doençazinha para me ficar feia. Nossa, que coisa bonita, né? Ela falou, porque estava muito complicado, eu ia nascer rica e bonita. Como é que eu ia me salvar desse jeito? Eu consegui que eu vou ficar feia. Olha que coisa boa, né? Quer dizer, lá a gente quer isso. Chega aqui a gente não quer. Reencarnacionismo é isso, né? Então aí a gente fala, não gosto desse corpo, mas você que fez, né? Basta a gente ir na Gênesis, né, capítulo 11, verso 11, que está falando lá. Se queres entender, o corpo foi você que fez. Deus deu só o material, você modelou. Né? Então a gente faz tudo e chega aqui e a gente começa a reclamar. Aí, ele, rematando, ele fala assim, lembramos, portanto, né, que o cultivo do afeto entre nós, trabalhadores da casa de Jesus com Kardec, não dispensa opinião. Certo? Para ver que eu estou fazendo aqui, dando uma opinião, né? Quando eu estou fazendo a pregação, eu estou dando uma opinião do trabalho que eu li e preparei para fazer. Qual que é a opinião? Sejam felizes apesar de qualquer situação. Não é isso que está falando no texto? Amanhã, quando você acordar, fala, sou feliz. Né? Tropeçou, joia. Né? E quando a gente tropeça, o que a gente bate na quina da mesa? O dedinho. O dedinho está lá para quê? Para tropeçar na mesa. Não serve para mais nada. Mas toda vez que você tropeçar na mesa, é com o dedinho. E dói para dedéu, né? Acabou. Eu já sei que dói, né? Então não adianta a gente reclamar. Então esse aqui é o ponto que ele coloca. Lembrar constantemente, merecemos ser felizes. Agora, nunca podemos entregar a nossa felicidade para outra pessoa. Né? Nunca. Então, as pessoas, eu te faço feliz? Faço. E se eu for embora? Vou ser do mesmo jeito. Vou agradecer enquanto você estava comigo. Foi bom. Enquanto durou, segue o seu caminho, eu sigo o meu. É esse o ponto. Né? Eu vou fazer 50 anos de casado. Vocês acham que foi fácil? Alguém atreve a falar que foi fácil? Não. Casei, levei a sogra, o sogro,
12 cunhados. Olha que coisa maravilhosa. Gente boa. Tem como ser fácil um casamento com 50 anos, com um monte de parentes? Não. Cada coisa que foi acontecendo, a gente foi equacionando, né? Vai superando. No final, agradeço muito que se eu sou o que eu sou, aquela família me ajudou, né? Porque se não fosse a metade do que são, eu não seria o que eu sou. Então, esse que é o ponto. Ser feliz é uma questão de opinião. E é isso que o livro fala em todos os capítulos. Você merece ser feliz. Mas não deixe que outra pessoa te tire a felicidade. Não deixe que as adversidades da vida te tirem a felicidade, né? É igual o moço pergunta, estou muito chateado que roubaram um barco. Você nunca passou por isso? Eu falei, não, roubou uma moto, roubou o carro 4 vezes, né? Fez isso? Mas você ainda não perdeu nenhum parente. Perdi, sim, senhor. Perdi uma criança com 8 anos no dia do aniversário dela. E aí você vai contando. Faz parte da vida, né? Faz parte da vida. Eu quero ser feliz. Se eu for parar para equacionar os defeitos, as situações complicadas da vida, eu serei infeliz. Então, é questão de opinião. É isso que ele coloca neste livro e nesse capítulo específico. Vamos ter opiniões? Vamos. Vamos ter pessoas falando mal da gente? Tem. Tem gente fazendo fofoca com o nosso nome? Tem. Tem gente dando rasteira na gente? Tem. Isso é problema deles, né? Para mim é crescimento. Eu faço aquilo um processo de crescimento, né? Então ele coloca o seguinte: lavrado nas fontes da sinceridade é que, tendo por objetivo a melhoria e o esclarecimento, deve a opinião ser emitida de forma a elevar a autoestima, transformando o medo de rejeição em um novo e agradável sentimento de segurança e amizade cristã. É o saber lidar. Eu vou ter que falar com alguém, falo com carinho, né? Não preciso ser agressivo, né? É aquela história de você trabalhar no atendimento fraterno, né? Então, tem hora que você fala umas coisas. Eu lembro um dia eu estava no atendimento fraterno, a mulher chegou lá, estou muito chateada. Falei, o que foi? Meu marido me trocou por uma menina de 18 anos. Falei, ainda bem que era mais nova. A pessoa fosse mais velha. Certo? Aí ela levou um choque, mas para chocar mesmo, né? A gente fala assim, né? Aí eu falei com ela assim, filha, quando você quis conquistar seu marido, o que você fez? Né? Quando a gente está namorando é maravilha, a gente se arruma, passa um perfumezinho, ajeita o cabelo. Casou, não precisa mais disso, já conquistei, já está com papel assinado, a gente relaxa, né? E a amante está querendo conquistar, ué. E ela faz isso, né? Ela se ajeita, ela se perfuma. Vai no salão, dá um trato, né? Mexe com o visual, conquista de novo, né? Aí você fala, mas que conselho espírita? Eu estou dando conselho de uma amiga, né? Aí passou 6 meses, falei assim, deu certo. É lógico que dá, ué. Quem conquistou uma vez, conquista 2, né? Então esse é o lado que a gente tem que entender e ter muito cuidado. Ainda acerca das opiniões alheias, acostumemos a ela lembrando que o próprio Jesus não dispensou, ele coloca aqui, quando perguntou em exemplar atitude de intimidade com seus discípulos. O que diz o povo a meu respeito? Até ele queria saber o que o povo estava falando, certinho? Então eu acho que quando a gente está lendo esse capítulo, aqui termina o capítulo, é esse sentido, que ninguém é feliz plenamente, e não seremos, porque cada dia pode acontecer uma coisa diferente. Qual a gravidade dessas coisas que acontecem na minha vida? Depende de mim. Quando eu brinquei com você, assim, o carro estragou aqui 1 quilômetro, que coisa boa, né? Se a pessoa tivesse estragado, você estivesse saindo, né? Então, furou um pneu. Bom, você tem carro para furar pneu. É o lado bom da coisa, né? Não é passar pela coisa ruim. Não é transformar a nossa vida em uma coisa tão ruim. Eu sei que o lado de lá é melhor, gente. Se você me perguntar, Gessino, do lado de lá é melhor? É. E é mesmo. Porque há poucos dias eu fui no Umbral, acordei 4 horas da manhã, 3h40. Lembro até da hora. Não quis nem dormir de novo, com medo de voltar. Que lugar horrível, meu Deus do céu. Eu não sei o que eu estava fazendo lá.
Se eu fui trabalho, se eu fui visitar alguém, se fui arrastado, se foi meus defeitos que levou. Mas o lugar é tão horrível que eu acordei consciente do lugar que eu fui, que eu não dormi, porque acordar até ser besta, se eu voltar de novo. Agora, tem lugares agradáveis também que você não quer nem voltar pela beleza do lugar. Então, esse aqui é o meio do caminho. Nós estamos nos preparando para termos uma vida do lado de lá, mas é importante que a gente entenda que se eu tiver traumas do lado de cá, eles me acompanham. Se eu for uma pessoa infeliz, essa infelicidade me acompanha. Eu vou desencarnar infeliz e continuar? Então, vamos procurar ser feliz. Não dá para ser 100%. Mas tem uma técnica muito simples que o pessoal fala assim: lembre sempre dos fatos alegres da sua vida, não dos fatos tristes. Né? Então, se você pergunta quais os fatos tristes da sua vida, não lembro muito deles. Só quando a gente começa a discutir. Se você for me perguntar assim, já aconteceu alguma coisa ruim na sua vida? Já aconteceu. Mas elas não são presentes na minha vida. Agora, os momentos felizes, sim, né? Então, é isso que a gente tem que entender e fazer, tá bom? Eu não sei do horário, como é que tá? Tá faltando. Deu alguma dúvida, alguma pergunta que queiram fazer? Não, acho que ficou claro, né? Então, a lição é muito clara nisso. E a doutrina espírita já nos fala isso há muito tempo. Agora, uma coisa que é fundamental, e isso os espíritos falam com muita sabedoria: ninguém nasceu para ser infeliz. Prova é que quando nós equacionamos a nossa vida, lendo isso lá no Missionários da Luz, a gente vê isso, né? Eu vou dar um exemplo dos mensageiros, por exemplo, tem lá, ele fala de doutrinadores, né, de pregadores e médiuns. Tem um lá que ele fala assim: reencarnei, não estava no meu plano casamento. Certo? Está muito claro lá, não estava no meu plano casamento. Eu ia ser médium da doutrina espírita, fazer isso. Mas lá pelos 20 anos eu achei que era um absurdo. Eu, jovem, não sei casar, né? Casei com um espírito atrasado. Ela trouxe um filho pior do que ela. A minha vida foi a palavra lá é uma desgraça mesmo, né? Desencarnei com 35 anos de tristeza. Não estava no plano. Mas a gente burla o plano. Então, quando a gente nasce com um projeto de vida, e ele é engraçado, é aquilo que a gente sempre escuta: o que é seu tem força de te alcançar. Mas o que não é seu, você tem que lutar para conquistar. Então, aceite o que a vida lhe dá, né? É igual eu falo com a minha irmã, curiosamente, tem gente que tem uma facilidade para ter pedinte na sua casa e pede isso, pede. Outros nem passa na porta. A dívida dela está ali. No meu caso, por exemplo, eu não tenho muito pedinte, mas de pedir opinião, esclarecimento, não, eu devo ter levado muita gente para o buraco. Então, a dívida minha, ela vem na minha porta. Então, é isso que eu quero colocar. Então, ser feliz é uma coisa natural. A gente nasceu para ser feliz. Mas qual o volume dessa felicidade? Né? Porque o grande mal nosso, eu costumo falar o seguinte: sabe o que é o grande problema do ser humano? É que a felicidade nossa sempre está do lado de fora. Se eu comprar um carro, eu vou ser feliz. Se eu comprar aquela casa, eu vou ser feliz, né? Ah, se eu tiver uma piscina na minha casa, eu vou ser feliz. Tudo aquilo que você não tem, você dá valor. Depois que você conquista, você perde o valor, né? Então é curioso isso, né? Então eu falo isso muito com meus filhos. Curiosamente, tudo que eu esforcei para dar para vocês não tem valor. O valor seus é tudo aquilo que eu não dei, porque vocês elegem as coisas de fora. E nós somos assim. Então eu quero comprar aquele carro. Depois que eu comprei, eu tenho que eleger outra coisa, né? Ah, se eu tiver uma casa. Essa casa é muito pequena. Quando é grande, nossa senhora, como é difícil limpar essa casa. É assim. Então, nós temos que ter muito cuidado. E eu costumo falar uma coisa muito séria: não peça, porque Deus tem um péssimo defeito de atender. Então, quando você pede uma coisa, Ele dá. E nem tudo aquilo que nós pedimos é para a nossa felicidade. Então, muito cuidado, contente-se, entregue a sua vida na mão de Deus, né?
Eu falo muito com a Vilma, deixa na mão de Deus. Ontem mesmo ela estava brigando comigo. Não, você vai ter que ir hoje para casa da sua mãe. Vai ter que voltar cedo. Voltar de novo para os Estados Unidos. Depois da manhã nós temos que voltar. Relaxa, Vilma. É só vir, voltar, vir, voltar. Eu moro ali em Ravena, é pertinho, né? Aí quando foi ontem à noite, meu irmão ligou. Disse assim, dá para você trocar o dia da sua mamãe comigo para amanhã? Eu falei, tá. Vai dar certinho, porque eu vou no Estados Unidos, depois para casa da minha mãe. Deus já se ajeitou. Aí, tá vendo, viu? Agora a gente pode ir uma viagem só, que a gente já vai no Estados Unidos, vai para casa da mamãe, amanhã cedo nós vamos para o médico, tudo resolvido. Então, Deus já providenciou aquilo que você precisa, basta que você confie nele. Então, quando a gente entrega a nossa vida na mão de Deus, no final dá tudo certo, tá bom? Espero ter sido compreendido. Agora, eu vou deixar bem claro, quem não leu o livro, merece ser lido, tá? É um livro muito bom. É um livro que traz bem fácil os conceitos de felicidade. Tá bom? Muita paz, muita luz a todos. Pode perguntar, filho. Mereça ser feliz. Sabe você ver que coisa linda, né? Aí eu falei com a Vilma, falou assim, o que você vai falar hoje? Mereça ser feliz. Obrigado, filho. Não é o livro. Mas é um livro bom. Gostei do livro. Tá bom? Muita paz a todos. Obrigado pela oportunidade. Assim? Eu que agradeço. Coração. Por ele fechar com chave de ouro o nosso mês de abril, né? Com esse temão, mereça ser feliz. E ele foi muito feliz trazendo tantas alertivas, né? Sobre a gente escolher de ser feliz ou infeliz. Mas com coisas simples, coisas boas, a gente complica tanto, né? Então, a gente ser inteligente, procurar ser inteligente. E não só preocupar com a felicidade da gente, como aqueles que estão à nossa volta. Né? Que a partir do momento que a gente acha tudo ruim, está complicando ali, né? Toda a família. E eu acho uma coisa que eu acho muito importante é a gratidão. A gente ter esse costume de agradecer. A gente agradecendo pelas pequenas coisas, o resto vem por misericórdia de Deus. É igual o Gessino falou, né? Agora fechando aqui, tudo encaminha. Tem hora que a gente pensa assim, meu Deus do céu, eu não mereço tanto, né? E ver as coisas com serenidade e pedir a Deus para guiar. E tudo sai maravilha, né? Então, esse mês agora de maio, nós vamos ter o tema central também muito palpitante, reencontro de almas. Importante, né, gente? E semana que vem nós vamos ter a Cláudia Faria com o tema Mendigando Afeto. E quem vai dirigir vai ser a Ione, Ione Lourdes, recepção a Silvana. Passista, equipe 1. Messi, Wilson, Ione Lourdes, Vânia e Ione Florencio. Então, aqui para a gente ser feliz realmente, a gente precisa de analisar e pensar, lembrar das palavras de Jesus. O que fazer de especial? Que as obrigações da gente do dia a dia, com a família, com o trabalho, né? Profissional, isso é dever. E o que a gente faz de especial? É a partir do momento que nós vamos fazer algo para alguém que a gente está pensando que é para o outro, é para nós mesmos. E a casa nos dá essa oportunidade de pensar no próximo, fazer algo para o próximo. É só escolher qual tarefa que eu quero encaixar. Né? Escolher, não precisa ser todas, que às vezes a pessoa chega na casa espírita e quer assambarcar tudo. Aí não é. Que faça pouco, mas bem feito e com amor. Né? Então, aqui a gente, no sábado, a gente já voltou com a sopa, a gente está muito feliz, né? Sábado estava cheio, precisa ver, Rosinha, o salão como estava bonito. Estava cheio mesmo, graças a Deus. E a gente tem também a campanha do quilo, ao sábado, às 9h40. Soraya está aqui. Hã? Aqui está escrito 9h40. Ah, mudou, né? Ah, mudou. Então, alguém, né? Aí convite para poder fazer a tarefa. Temos também a biblioteca, que dá a oportunidade do estudo, de conhecer a nossa doutrina através dos estudos, né? Lendo. Quando chegar aqui, né, tem os módulos para poder conhecer a doutrina. Os módulos na segunda-feira, de 20 às 21h30. O atendimento fraterno, quem está passando, às vezes, por dificuldades, quer conversar, quer dividir aquele problema, né? Às vezes a gente vê de uma maneira e quando conversa com o outro, a gente vê de outra maneira e sai até mais leve, né? Então, a partir de 7h30, terça-feira, às 19h30, até às 21h, esse horário nosso aqui, né? Que a gente já está aqui. E outra coisa que a gente pede também, gente, que está precisando muito, 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 da terça-feira, de pessoas para ajudar na limpeza da casa.
Que a gente gosta tanto de chegar aqui e achar tudo cheirosinho, tudo limpinho, né? Mas tem poucas pessoas nessa tarefa. É a partir de 8 horas da manhã. E agora nós vamos sortear o livro. O livro é sobre Chico Xavier, Lindos Casos de Chico Xavier. Nós já sorteamos outros dias, né? Então vamos outros livros do Chico, que esse mês foi o aniversário dele, seria, né? E a gente comemora esse mês, né, gente? É número 31. Eba, de primeira. Ô, minha querida, passa com isso. Não se notar, não, eu sei. Confia. Então, gente, agora nesse momento, nós vamos fechar os nossos olhinhos, vamos pedir a Jesus, a espiritualidade amiga, que fortaleça em nós o propósito de renovação íntima, que abençoe, Senhor, as nossas vontades de ser melhores amanhã, mais do que hoje, que essa casa nos dá tanta oportunidade de aprendizado, lembrando das palavras de Jesus, que a quem muito foi dado, muito será pedido, mas também muito recebemos com os conhecimentos, com esse consolo que a doutrina espírita nos traz. Que possamos levar para os nossos lares essa paz, essa alegria, para os nossos familiares, no nosso ambiente de trabalho, que possamos sempre dar o testemunho, Jesus, dos teus ensinamentos, do teu amor, que tem tão grande para cada um de nós. Abençoa-nos, Mestre, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Eu queria perguntar, quem veio aqui, está aqui pela primeira vez? Tem alguém? Que seja bem-vindo. Volte outras vezes. Chegou aqui, não sai mais não, tá? Que Jesus abençoe a todos vocês, uma boa noite. E quem for tomar o passo, permanecer em prece e em silêncio. Que Jesus os acompanhe. Já vai, né, meu filho? Deus te pague muito, viu? Um abração na Vilma, viu? Ó, bom demais, viu, Jesus?